No dia 17 de março de 2026, o Oriente Médio simplesmente explodiu. E bem no centro disso tudo, estava uma arma completamente nova. Uma arma usada pela primeira vez em combate e que tinha o poder de basicamente reescrever as regras de uma guerra que já era muito perigosa. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa olhar para o evento principal, o ataque em si, e, claro, a arma que tornou tudo isso possível. E essa foi a declaração oficial do Comando Central dos Estados Unidos. Direto e reto, sabe? Uma confirmação de que uma ação militar pesada estava acontecendo. E usando um termo bem específico: munições de penetração profunda. Mas o que seria exatamente uma munição de penetração profunda? Bom, a maioria das pessoas conhece pelo apelido Bunker Buster, e ela faz exatamente o que o nome diz. É uma bomba projetada para um trabalho bem específico: atravessar defesas super reforçadas, tipo bunkers de concreto debaixo da terra, e só depois disso, explodir. E aqui vem o pulo do gato. Esse ataque marcou a estreia em combate da mais nova Bunker Buster dos Estados Unidos, a GBU-72, que tem o apelido de Advanced 5K Penetrator, nunca tinha sido usada em uma situação real antes. Então isso não foi só um ataque, foi na verdade a revelação de um capítulo totalmente novo na tecnologia militar. Só que isso levanta uma pergunta bem importante. Por que usar uma arma tão específica, tão nova, justamente naquele momento? Para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e ver o cenário que levou a esse ataque. E tudo começa com esse número aqui, que é impressionante: 14 milhões. Essa era a quantidade de barris de petróleo que passava por um único lugar no mapa todos os dias. Até que, de repente, esse fluxo parou. E o lugar é esse aqui, o Estreito de Hormuz. Com só 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito, ele é, sem exagero, uma das artérias mais vitais da economia mundial. Quem controla essa passagem, basicamente, controla a torneira de energia do mundo. E essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu de forma absurdamente rápida. Dia 28 de fevereiro, o Irã bloqueia o estreito. 2 semanas depois, em 14 de março, os aliados da OTAN se recusam a ajudar os americanos. E aí, só 3 dias depois, os Estados Unidos decidem agir sozinhos. E é aí que eles usam o poder da nova GBU-72. Bom, agora vamos mergulhar um pouco na tecnologia que está no centro dessa operação. O que exatamente faz a GBU-72 ser tão diferente e tão letal para essa missão em particular? O funcionamento dela pode ser resumido em 4 etapas. Primeiro, o lançamento, lá de cima. Depois, um kit de guiagem por GPS, chamado JDAM, assume o comando e leva a bomba até o alvo com uma precisão cirúrgica, não importa o tempo. Terceiro, vem a parte mais impressionante. A velocidade e a carcaça super reforçada fazem ela perfurar metros de terra e concreto. E por último, um fusível inteligente garante que ela só vai explodir quando chegar no lugar certo, para causar o máximo de destruição lá embaixo. E essa tabela aqui, ela é ótima para a gente entender onde a GBU-72 se encaixa. Veja só, ela tem o mesmo peso da antecessora, a GBU-28, mas é descrita como substancialmente mais letal. Ou seja, o poder de destruição é muito maior. E ainda por cima é guiada por GPS. Na prática, ela preenche uma lacuna que existia entre as bombas menores e a gigante, a GBU-57, que tem mais de 13 mil quilos e que é usada só para os alvos mais absurdamente protegidos do planeta. Mas é claro que uma arma desse calibre não é usada do nada, né? E esse ataque, por mais importante que seja, é só uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um conflito perigosíssimo que está se desenrolando desde o final de fevereiro. Esse conflito, que começou lá no dia 28 de fevereiro, envolve vários lados. De um, Estados Unidos e Israel. Do outro, o Irã e uma aliança de grupos militantes, conhecida como Eixo da Resistência, que inclui o Hezbollah e os Houthis. E as consequências já são enormes. O conflito aparentemente já causou um verdadeiro terremoto político no Irã, com a notícia da morte da sua figura mais poderosa, o líder supremo Ali Khamenei, além de outras autoridades importantes. E os objetivos declarados pelos Estados Unidos parecem ir muito além de só reabrir uma rota marítima. Na fala do presidente, ele não só fala em eliminar ameaças, mas também encoraja o povo iraniano a tomar o seu governo. Uma linguagem que para muitos soa bastante como uma busca por mudança de regime. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa para o resto do mundo? Porque as ondas de choque dessa crise podem se espalhar muito, mas muito além das fronteiras do Oriente Médio. E isso não é só especulação, não. Órgãos oficiais como o Serviço de Pesquisa do Congresso Americano, que é um órgão não partidário, já estão publicando relatórios para alertar sobre as consequências bem complicadas que esse conflito pode trazer.
E esses aqui são os principais riscos que estão tirando o sono dos analistas internacionais. Uma crise gigantesca no fornecimento de petróleo, instabilidade na região inteira, danos em portos e aeroportos civis e, o mais assustador de tudo, o risco de que isso se transforme numa guerra longa envolvendo várias nações. O que nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. Com armas novas e tão avançadas como a GBU-72 entrando em cena e com ataques cada vez mais intensos, será que o mundo está testemunhando o começo de uma nova guerra sem fim?